Eu desisti de insistir, de fazer tudo do meu jeito. Já me cansei de tentar melhorar o que já está feito. Vou me entregar sem reserva, viver o que o amor me reserva. Meu viver é Cristo. Abre mão do meu querer, abre mão do meu viver, pois não tenho minha vida por preciosa. Entre espinhos eu hei de colher rosa. Abre mão do meu prazer, abre mão do meu viver. Para mim o morrer agora é lucro, e o viver faz sentido se houver fruto para ti. Eu desisti de insistir, de fazer tudo do meu jeito. Já me cansei de tentar melhorar o que já está feito. Vou me entregar por inteiro, sem reserva, viver o que o amor me reserva. Meu viver é Cristo. Abre mão do meu querer, abre mão do meu viver, pois não tenho minha vida por preciosa. Entre espinhos eu hei de colher rosa. Abre mão do meu prazer, abre mão do meu viver. Para mim o morrer agora é lucro, e o viver faz sentido se der fruto. Abre mão do meu prazer, abre mão do meu viver. Já não faço questão de saber tudo, melhor que ter razão é ficar mudo por amor. Eu gostaria que você cantasse comigo somente um coro. Vamos lá. Abre mão do meu querer, abre mão do meu querer, abre mão do meu viver, pois não tenho minha vida por preciosa. Entre espinhos eu hei de colher rosa. Abre mão do meu prazer, abre mão do meu viver. Para mim o morrer agora é lucro, e o viver faz sentido se houver fruto. Abre mão do meu querer, abre mão do meu viver, pois não tenho minha vida por preciosa. Entre espinhos eu hei de colher rosa. Abre mão do meu prazer, abre mão do meu viver. Para mim o morrer agora é lucro,
Já não faço questão de saber tudo. Melhor que ter razão é ficar mudo. Por amor, por amor. Podemos aplaudir ao Senhor, o único digno de toda honra, de toda glória. Por incrível que pareça, a vida com Cristo é uma vida de desistência. É uma vida de renúncia. E não é fácil a gente dizer não para nós mesmos. Não é o assunto que eu quero tratar com vocês, mas eu não poderia deixar passar em branco. Obrigado, meu irmão. As pessoas, às vezes, elas se enganam quando pensam que seguir a Cristo é como ter um gênio da lâmpada a seu dispor 24 horas por dia. A qualquer momento que você precisar, basta ir a Ele e Ele prontamente não lhe dará outra resposta que não seja sim. Lê do engano, amados. Viver para Cristo é obedecer ao que Jesus disse. Quer ser meu discípulo? Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo. É dizer não para si. É desistir de tentar. Não tente ser cristão, porque você não vai conseguir. Não é uma questão de tentativa. Tenta e falha, até que um dia acerta. Não. Ser cristão não tem nada a ver com tentativa. É uma questão de desistência. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses: Cristo em nós é a esperança da glória. Aquilo que eu não tenho condição de viver por mim mesmo, Cristo vai viver através de mim. Mas só o fará no momento em que eu me render. O que é rendição? É depor as armas. É dizer, ok, Senhor, o Senhor venceu. Quer ver uma passagem que a gente compreende de maneira equivocada? Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos conduzidos em triunfo. É linda esta passagem, mas ela tem implicações muito mais profundas. Porque geralmente nós imaginamos que ser conduzido em triunfo é ser conduzido de maneira vitoriosa nesse mundo. E é verdade. Mas o que Paulo quis dizer ali não foi bem isso. Naquela época, havia uma parada chamada Parada Triunfal. Quando o imperador de Roma vinha de uma campanha militar bem-sucedida, ou algum grande general romano vinha de uma campanha bem-sucedida, ele trazia os prisioneiros de guerra e desfilava com eles pela cidade. Era uma demonstração de poder. Colocava-se aguilhões em volta do pescoço, nas pernas, nos braços, e aqueles prisioneiros tinham que desfilar pelas principais avenidas de Roma, como que dizendo, mandando uma mensagem para todo mundo: veja o que Roma faz com seus inimigos. Quando eles conseguiam capturar um rei, o rei ia na frente para exibir para todo mundo. Pois Paulo está dizendo que Cristo faz exatamente isso conosco. Cristo está nos exibindo ao mundo. Ele nos derrotou. Nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala isso claramente. Todos nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Cristo derrotou nossos argumentos. Cristo derrotou nossas razões, nossas suposições, nossas pretensões. E agora desfila conosco pelo mundo, mostrando o que Ele é capaz de fazer com seus inimigos. Só que Cristo não vence os seus inimigos como o Império Romano fazia, pelo poder, pela força. Cristo vence os seus inimigos pelo amor.
Não há nada mais subversivo, não há nada mais poderoso do que o amor, meus irmãos. Foi o amor de Deus. Paulo diz lá em 2 Coríntios, porque o amor de Deus nos constrange. Nós estamos constrangidos pelo amor de Deus. Amém? Quando Jesus foi ao encontro de Paulo a caminho de Damasco, Paulo era aquele perseguidor implacável. A primeira palavra de Jesus para ele foi: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões eram colocados nos prisioneiros. Você nunca parou para pensar por que Paulo inicia a maioria das suas epístolas se apresentando como Paulo, prisioneiro de Cristo? Ele era um prisioneiro, e um prisioneiro não tem vontade própria. Eu não estou aqui porque eu quero estar aqui. Não é minha vontade, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. E muitos de vocês, para estarem aqui hoje, tiveram que dizer não à sua carne, não às suas vontades. Bem, gente, não é esse o assunto. Eu preciso... Cadê minha filha? É minha assistente de palco. Vem cá, querida. Esse púlpito hoje vai se transformar, pastora, se a senhora me permitir, numa cena de crime. Coloca por aqui assim, mas bem bagunçado, tá? Não estende bonitinho não, deixa bem bagunçado. Dá para abrir mais. Alguém aqui gosta de assistir aquele seriado CSI? Quem gosta aqui de CSI? Eu sou fã incondicional de CSI. Desde criança, quando eu era criança, eu aprendi com meu pai. Ele gostava de ver Kojak. Alguém lembra aqui de Kojak? Não é do seu tempo, não? Eu lembro, o garoto deitava assim no sofá com meu pai e ficava vendo Kojak. Hoje em dia a coisa está mais sofisticada, né? CSI, né? CSI Miami, CSI New York e outros CSIs. Pois bem, imagine que aqui é a cena de um crime. Já já você vai entender por quê, onde é que eu quero chegar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o discípulo amado, João, capítulo 20. A partir do primeiro verso. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Enquanto eu leio ou enquanto eu explico, eu gostaria que você imaginasse a cena, construa esse set de filmagem na sua cabeça. Maria Madalena, discípula de Jesus, de quem ele expulsou 7 demônios, foi a primeira a ir ao sepulcro de Jesus com um objetivo. Você sabe que naquela época, a pessoa, ao ser enterrada, ela era embalsamada antes de ser enterrada. Só que como Jesus expirou já às 3 horas de sexta-feira, e só conseguiram um sepulcro para ele já na entrada do sábado, o sábado judeu começa sexta-feira, 6 da tarde. Não dava tempo de embalsamá-lo. Quem ousasse fazer estaria quebrando a lei. Então tiveram que sepultá-lo de qualquer maneira e deixar para embalsamá-lo depois do sábado. Maria foi de manhã cedinho, ainda estava escuro. E quando ela chega ao lugar, a pedra estava revolvida. Ela fica desesperada com a cena. Para ela está diante da cena de um crime.
Ela sai correndo ao encontro de Pedro e João, que eram os discípulos mais importantes, e diz: levaram o corpo do Senhor, vocês têm que fazer alguma coisa, nós não sabemos onde o puseram. Havia um mistério no ar. E agora Pedro e João pareciam Sherlock Holmes e o Watson. Tinham que investigar a cena do crime e saber onde puseram os restos mortais do seu Salvador. Vamos ver o que aconteceu? Verso 3, então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos. Mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Eu não sei, eu tenho assim, viu, pastora, uma impressão que entre Pedro e João havia uma rivalidade, sabe? E João era meio implicante. Por isso que João, ele sempre se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Pedro era mais falador. Tinha um temperamento sanguíneo, não conseguia guardar a língua dentro da boca. Pedro falava pelos cotovelos. João era mais tipo assim, a Evelyn, né? Lá em casa é assim, tem o Juan que fala até não aguentar mais, tem a Evelyn que é mais caladinha, mais observadora. Mas nesse dia, João saiu em disparada e deixou Pedro comendo poeira. Foi o primeiro a chegar no sepulcro. João tinha uma ligação com Jesus muito forte. E talvez essa disparada de João não fosse nem motivada por uma rivalidade. Talvez fosse motivada pelo amor que ele tinha a Jesus. O que fizeram com o meu Senhor? Verso 5. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. O que João viu, queridos? Vamos recapitular. O que Maria viu? O que deixou Maria assustada e fez com que ela saísse correndo avisar os outros discípulos? A pedra. Ela chegou a olhar lá dentro? Não, ela não olhou. Bastou ver a pedra removida. Ela sequer averiguou para ver se de fato Jesus estava ou não lá dentro. Então ela chegou a uma conclusão precipitada. João foi um pouco além. João não se contentou em ver a pedra removida, ele queria saber o que estava lá dentro. O que ele faz? Ele se agacha e dá uma espiada. Eu imagino que o sol estava nascendo e os primeiros raios de sol já começavam a penetrar no ambiente do sepulcro. E o que João vê? O lençol, a mortalha, envolvido o corpo de Jesus, agora estava no chão do sepulcro, completamente bagunçada. A que conclusão João chegou quando viu essa bagunça? Maria tem razão. O corpo dele não está ali. Levaram o Senhor. Mas agora vem chegando Pedro. O último a chegar. E o texto diz, verso 6, chegou Simão Pedro, que o seguia, e fez o quê? O que diz o texto, gente? Entrou no sepulcro. O que Maria não fez, e tampouco João. Pedro se atreveu a dar um passo além de Maria e João. Você só pode chegar a determinadas conclusões se você der um passo além.
Se você parar onde outros pararam, você vai chegar à mesma conclusão que os outros. E o mais importante nessa vida, meus caros, não é chegar primeiro. O mais importante é ir além. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, e o que é que ele viu? O que é que ele viu, gente? Os lençóis. Então, não fez diferença? Ele viu o que João viu? A mesma coisa? A mesma bagunça? A mesma desordem? O que parecia a cena de um crime. Só que não para aí. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ele viu os lençóis, mas o verso 8 diz, e o lenço. Que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Por que Maria não viu esse lenço? Porque não entrou. Por isso se precipitou na conclusão. Por que João não viu esse lenço? Porque não entrou, ele se abaixou e só viu o que estava no chão, mas não viu que em algum lugar à parte havia um lenço dobrado. E o que significava esse lenço dobrado? Meus irmãos amados, o que me atrai em seriados como CSI é justamente isso. Como eles focam os detalhes. Os detalhes dizem muita coisa. E às vezes nós focamos o que está em desordem. O que está ali debaixo do nosso nariz. Quando Deus está chamando a nossa atenção para aquele lenço dobradinho. No meio do caos, há algo indicando ordem. Se o corpo de Jesus houvesse sido levado, quem o levou provavelmente teria pressa. Você nunca viu um ladrão que entrasse numa casa sem pressa. Ele não quer ser pego. É verdade? O ladrão não vai se preocupar em deixar nada arrumado, ou vai? Geralmente, depois que um ladrão sai de uma casa, ele deixa tudo revirado, uma bagunça. Então, quem via os lençóis bagunçados só podia concluir, levaram o Senhor. Mas quem via aquele lenço dobradinho no canto, chegava a outra conclusão. Não houve pressa. Não houve intenção de esconder vestígios, evidências. Ninguém mexeu na cena do crime. Está do jeito que estava. Jesus não foi levado. Seu corpo não foi furtado. Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém. Eu quero que você agora, por favor, redobre sua atenção. Porque Deus está falando contigo nesta noite. Eu costumo dizer, há uma frase que eu repito quase que incessantemente. O diabo não pode nos destruir, mas sabe nos distrair. O maior trunfo do inimigo é este, tirar o nosso foco. É por isso que o escritor de Hebreus é tão enfático quando ele diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Não perca Jesus de vista, mantenha os seus olhos nele. O diabo pode chegar e plantar bananeira na sua frente, não deixe que isso te distraia. Talvez, meu irmão, você esteja enxergando só os lençóis bagunçados na tua vida.
e dizendo, está tudo errado, não é possível. Será que eu não me precipitei em vir para cá? Porque minha vida está um caos. Pelo menos no Brasil eu tinha mais sossego, mais tranquilidade. Depois que eu vim para cá, tudo bagunçou. Olha o estado em que se encontra meu casamento, o estado em que se encontra minha família, minhas finanças. Não foi para isso que eu deixei o meu país. O que está acontecendo? Não, eu acho que Deus não está nisso. Eu acho que eu dei um passo em falso. Eu acho que eu me precipitei. Você pode estar se precipitando é agora, tirando essas conclusões. Será que no meio de todo o caos que você tem visto, não há um único indício de ordem? E esse indício de ordem é a presença do Senhor. A gente gosta de enfatizar que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas Paulo também diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há ordem. Será que não há na sua vida nenhum lencinho dobrado? Está ali. Mas você está do lado de fora, preocupado porque removeram a pedra. Você está do lado, ou você está agachadinho, olhando só o que está no chão. Meu Deus do céu, dá um passo à frente. Entra nessa suposta cena do crime. E veja lá no cantinho, naquela prateleira, não sei se sepulcro tem prateleira, tem, né? Naquele cantinho lá, não sei aonde, tem um lenço que está dobrado. E sabe quem dobrou esse lenço? O texto diz lá em Gênesis que no início criou Deus os céus e a terra. O que mais que diz? Quem lembra? E a terra? Sem forma e vazia. É interessante, porque no texto original diz que a terra era um caos. Um caos. De repente Deus disse, haja luz. Antes de dizer haja luz, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre esse caos. Para quê? Para colocar ordem. Gente, Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem. Depois que ele diz, haja luz, quando a luz se acende, aí ele começa a colocar cada coisa no lugar. Ó, terra aqui, mar aqui, estrelas ali, o sol ali, a lua acolá. Mas primeiro, haja luz. Deus trabalha na luz. Porque quando não há luz, a gente tende a tomar conclusões precipitadas. Quem está no escuro não sabe para onde está andando, em que está topando. Uma avaliação só é possível quando a luz está acesa. Tem uma composição química que os detetives usam para saber se houve sangue no lugar. Já viu? Luminol, é isso? Eles passam aquilo lá e, de repente, começa a brilhar. Então não adianta querer limpar a cena do crime. Eles sempre vão descobrir. Sempre vão descobrir. O apóstolo Paulo diz que a luz tudo manifesta. Quando a luz de Deus se acende, meu irmão, a desordem é exposta. Veja, não coloca pano quente em cima da desordem, não. A desordem tem que ser exposta. Para que a ordem impere. Mas mesmo no meio da desordem, no meio do caos, é possível identificar a mão de Deus. Nem que seja num lencinho dobrado. O texto prossegue dizendo, verso 8, finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Mesmo sem ter compreendido, eles viram e creram. Há coisas que nós não compreendemos hoje, mas vamos compreender um dia. Amém. E eu digo mais, há coisas que nós só vamos entender na glória, meus amados.
Só que a gente tem pressa, a gente acha que Deus nos deve explicação. Quando Jesus se pôs a lavar os pés dos discípulos, aí Pedro disse, não, de maneira nenhuma, os meus pés o Senhor não vai lavar, então você não tem parte comigo. Então me dá um banho. Calma aí você já está pedindo demais. Você já está limpo, basta lavar os pés. Aí Jesus disse, o que eu faço agora, não compreendeis, mas compreenderás depois. Hoje eu olho para trás e vejo coisas que aconteceram na minha vida que no momento não faziam o menor sentido. Parecia os lençóis do sepulcro espalhados. Mas agora, em retrospectiva, eu vejo que havia uma ordem. Que Deus estava agindo. Não há coincidência, amados. Tudo o que aconteceu na sua trajetória até o dia de hoje te trouxe até aqui. Fez de você exatamente quem você é. O Salmo 139 diz que Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe e que todos os nossos dias foram escritos. Gente, Deus não faz improviso, não. Deus não está tirando o coelho de dentro do chapéu, não. Deus não dá ficar dando jeitinho, não. Deus é um Deus de ordem. As coisas acontecem dentro de uma cronologia estabelecida por Ele. É o tempo dele, não é o meu tempo. A gente quer apressar as coisas. A gente quer que seja agora, do nosso jeito. E Deus diz, calma aí. Só existem 3 respostas que Deus pode dar a uma oração. Sim, é o que todo mundo quer ouvir. Não, e é um direito que lhe assiste. Ou, aguenta aí. Você entregaria a chave do seu carro para uma criança? Ela está pronta? Então a gente pensa que quando Deus diz, espera aí, Ele está sendo ruim. Porque Ele não quer atender nossos caprichos. Não, Ele não está sendo ruim. Ele está sendo misericordioso. Ele sabe o poder destrutivo que aquilo tem. E se não estivermos prontos para lidar com aquilo, aquilo vai nos levar para o inferno. Deixe Deus ser Deus. Pare de ficar pedindo explicação. Apenas creia. Eu gosto de uma frase do pastor Jonatas. Ele diz que a Bíblia toda se resume em 2 frases. Crê somente. Não fica questionando, não fica duvidando. Segue crendo. Pare de olhar os lençóis que estão no chão, indicando o caos absoluto, e foque o lencinho que está dobradinho do lado, indicando que há ordem no meio do caos e que Deus está na direção da sua vida. Você não está aqui simplesmente porque cismou de deixar o Brasil e vir. Deus tem propósito. Ele não dá, como é que diz? Não dá ponto sem nó, né? Ele não tem tempo a perder. Mas olha o que acontece no verso 10. Então, os discípulos voltaram para casa. Imagina a alegria, né, pastora Silvia? Sem terem visto Jesus. Só o lencinho foi a mensagem. Mas Maria ficou chorando lá fora. Eu sinceramente achei maldade deles. Eu acho que eles deveriam ter chegado para ela, Maria, para de com essa chorumela aí, menina. O homem está vivo. Mas não, deixaram ela chorando. Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Eu temo muito, gente, quando eu vejo alguém atribuindo qualquer coisa que lhe acontece ao diabo. Isso me causa calafrios. É verdade que o inimigo, gente, ele é triste, viu? Ele faz de tudo para nos distrair do foco. Mas nós precisamos aprender a reconhecer Jesus.
Tem duas passagens em Atos dos Apóstolos muito parecidas, onde Paulo diz que queria ter ido a um determinado lugar, mas foi impossibilitado. Só que em uma delas ele diz: Satanás nos resistiu. Então ele reconheceu que aquilo foi uma obra do diabo. Na outra ele diz: o Espírito de Jesus não permitiu. Quando a gente chega a uma maturidade espiritual, a gente consegue identificar a silhueta de Jesus até no meio da tempestade. Enquanto os outros dizem: é fantasma, é fantasma, é fantasma. Você diz: fantasma, coisa nenhuma, é Jesus que vem ao meu encontro. Então pare de ver o chifre do inimigo em todo canto e comece a ver a mão de Deus. Faça como Jó. Não foi o diabo que pediu permissão a Deus e tocou em tudo que Jó tinha? Foi o diabo ou não foi? Mas verifica se Jó deu cartaz para o inimigo. Pelo contrário, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou pago para ser garoto propaganda do inimigo. Ele quer glória. Ele quer cartaz. E eu não vou dar esse gostinho para ele. Enquanto eu viver, eu vou declarar: meu Deus está no controle. Eu não posso me dar o luxo de ver Jesus ali diante de mim e não reconhecê-lo. Perguntou-lhe Jesus, verso 15: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Repare, ela só reconheceu Jesus quando Jesus a chamou pelo... Sabe o que diz lá em João capítulo 10? Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as chamo pelo nome. Você crê que Deus te chamou pelo nome? Pelo nome. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e disse que ele lhe falara estas coisas. Não me detenhas, Maria. O que me indica que Maria ficou tão emocionada, tão eufórica, que ela deve ter agarrado Jesus. Daqui o Senhor não sai mais. O Senhor agora é meu. Não. Você não pode me deter. Meu propósito não está cumprido ainda. Até que eu vá para o meu Pai. Sabe, gente, às vezes nós queremos deter Jesus na nossa vida. Quando as coisas chegam num determinado estágio, que a gente se dá por satisfeito, a gente diz: Senhor, dá para congelar o tempo? A gente questiona: puxa, Senhor, eu vivi uma fase tão gostosa na minha vida, tão boa, não dá para voltar? Foi tão bom, Senhor. Meu irmão, o momento em que o propósito de Deus na sua vida houver sido finalizado, Ele te chama, sobe, acabou. Você sabe o que te mantém vivo? Alguém aqui tem ingerência sobre sua vida nesse sentido? Se você quiser agora morrer, você consegue morrer? Você consegue fazer seu coração parar? Faz ele parar, só 10 minutinhos. Você não consegue. Você sabia que ninguém consegue se suicidar parando de respirar? Não dá para se suicidar parando de respirar. Tenta. Fala, não... Imagine, não quero mais viver. Não consegue, meu irmão. Consegue não. Você conhece casos de alguém que sofreu um acidente gravíssimo e sobreviveu? Você conhece o caso? Eu conheço o caso de alguém, e foi até uma experiência estranha, porque me disseram: fulano morreu, ele havia tocado na minha banda, eu fiquei tão triste. Puxa, mas eu gostava tanto dele, o nome dele era Rogério, era sambista, se converteu, tal, compunha com a gente. Fiquei triste a beça quando me disseram que ele havia morrido. Aí um dia eu estou lá no culto, tal, quem me aparece? O Rogério.
Quando eu vi aquele negão assim, eu disse, não é possível, eu estou vendo assombração, será que esse cara morreu? Aí ele veio e falou, não, me deram um tiro apontando na minha testa, a bala ricocheteou. Não me pergunte como, que eu não sei. A bala bateu assim, pop, caiu. Como? Não sei. Porque eu sei que eu estou vivo. Meu irmão, olha, o que te mantém vivo é o fato de Deus ainda ter um propósito que não foi concluído. Você vai ter que passar por altos e baixos. Olha, meu irmão, você vai ter que comer muito angu nessa vida. Você vai passar por muitas situações, até que o grande propósito de Deus se conclui. Sabe qual é o grande propósito? Te tornar parecido a Jesus. Deus está te moldando. Deus está te lapidando, meu irmão. A Bíblia diz, nós fomos predestinados para sermos semelhantes a Ele. Amém. O grande propósito não é dirigir carro novo. O grande propósito não é morar bem. O grande propósito não é ganhar na loteria, ter dinheiro no banco. Tudo isso é bobagem, tudo isso passa. O grande propósito, diz a Bíblia em Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus está trabalhando em você agora mesmo. Então não tente detê-lo. Não tente convencer Jesus. Tá bom, Jesus. Tá bom, tá de bom tamanho. Para quem é bacalhau basta. Ele vai dizer, não. Não me detenha. Não terminei ainda. Eu ainda tenho mais para fazer na sua vida. Amém? Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, meu irmão. Que tal se você desse um passo a mais, em vez de ficar tirando conclusões precipitadas? Quem foi que removeu essa pedra? O que fizeram com o corpo do meu Senhor? Ou em vez de ficar simplesmente agachado, contemplando os lençóis bagunçados no chão, enquanto a luz do sol inunda o ambiente do sepulcro, olha aquele lenço dobrado. É a pista, é a evidência. Não, você não está na cena de um crime. Você está na cena do maior acontecimento da história. Jesus venceu a morte. Aleluias, aleluias. Aquele sepulcro é a sua vida, simbolicamente falando, meu irmão. Deixa a luz de Deus inundar seu coração e tire os seus olhos dos lençóis espalhados, da desordem, do aparente caos. Lá no recôndito do teu coração há um indício. Não que Jesus passou por ali, não. Um indício de que Jesus está ali. Jesus ainda não havia deixado o sepulcro. Maria só conseguiu vê-lo quando deu uma segunda olhada. Talvez você só vai conseguir identificar Jesus quando você der uma segunda olhada. Olha de novo. Olha de novo. Não são os anjos que vão chamar a sua atenção. É o próprio Jesus. Ele está ali diante de você e está te chamando pelo nome. Aleluia. Ele está dizendo no pé do seu ouvido: eu não te deixei. Eu tenho estado contigo todo esse tempo. Há livramentos que Ele te deu, que você só vai saber na eternidade. Sabe por quê? Porque Deus costuma ser muito discreto. A maior parte daquilo que Deus faz na nossa vida é com uma discrição tão grande que a gente nem presta atenção. Talvez hoje ainda, a caminho do trabalho ou a caminho da igreja,
Deus tenha te dado um livramento que você não percebeu. Ele está contigo, meu irmão. Aleluias. É Ele que está mantendo o teu casamento com toda a luta que você tem tido. É Ele que está te mantendo naquele trabalho. É Ele quem tem colocado pessoas chaves no seu caminho. Ele está agindo o tempo todo. Ele não tira folga. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É todo dia, é de domingo a domingo. Então aprenda a confiar. A confiar. Eu gostaria de orar, em especial, por aquelas pessoas que sentem que, em algum momento, se deixaram distrair. Em algum momento, deram mais atenção aos lençóis bagunçados no sepulcro do que aquele lencinho dobrado. Em algum momento você se desesperou e questionou e chegou a conclusões precipitadas. Se você sente que é com você que Deus está falando, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você através desta palavra, por favor, venha aqui à frente. A obra de Deus na tua vida está só começando, minha irmã. Está longe de se concluir. Você ainda está nos seus primeiros dias de caminhada. Você pode ter 30 anos de igreja, mas para Deus a lua de mel ainda não terminou. Ainda não terminou. Deus não desistiu de você, até nos momentos em que você duvida, no momento em que você questiona, Ele fica ali do seu lado caladinho, sem se pronunciar, porque Ele te ama. Ele te ama. Meu amado Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o teu povo. Tu sabes o que estas pessoas têm vivido. Algumas têm experimentado tragédias. A impressão que se tem é de que o caos se instaurou em suas vidas, de que o Senhor soltou as rédeas, a coisa fugiu o controle. Talvez seja por causa dessa nossa insegurança que às vezes nós agimos como Maria. Nós queremos te deter, Senhor. Nós achamos que melhor não pode ficar, então tá bom. E o Senhor diz: ainda não. Ainda há coisas melhores por vir. Não me detenha. Não me detenha, Maria. Eu ainda não concluí o que eu vim fazer. Aleluias. Contempla agora, Senhor, com os teus olhos de amor a vida deste meu irmão, desta minha irmã que tem perdido noites de sono, desta pessoa, Senhor, que já pensou até em fazer uma bobagem, não fez porque o Senhor não permitiu. Esta pessoa que tem sido assediada pelo inimigo todo o tempo, com pensamentos malignos, em nome de Jesus, rechaça, Senhor, qualquer obra das trevas, qualquer obra do diabo, qualquer investida de Satanás, seja rechaçada em nome de Jesus. Nada vai nos distrair, nada vai impedir que avancemos em nosso propósito. Aleluia. Que a vida de cada pessoa aqui não seja a cena de um crime, mas seja sim o cenário onde a tua glória se manifestará. Meu Deus, se houver alguém aqui enfermo, toca, Senhor. Toca, Senhor. Em nome de Jesus.
seja curado. Não importa o que o médico lhe tenha dito, quem tem a última palavra é o Senhor. Não importa qual tenha sido o diagnóstico do médico, mas o prognóstico do Senhor é: tu viverás. Aleluias, aleluias. Meu Deus, eu tenho um último pedido a lhe fazer. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Enche-nos, assim como a luz da manhã inundou aquele sepulcro. Inunda agora o coração do teu povo com o teu Espírito, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Renova o nosso ânimo, Senhor, porque ainda temos tanto caminho pela frente. Enche-nos, enche-nos, enche-nos e glorifica o teu nome. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria, amados, de sugerir, antes de voltar a palavra à pastora Silvia, que nós tivéssemos um momento de intercessão, como eram 3, Pedro, João e Maria, que nós fizéssemos aqui pequenos grupos de 3 pessoas. Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E que nós orássemos uns pelos outros, pelas famílias, pela vida financeira, pela saúde, mas sobretudo pela vida espiritual. Então peça licença ao irmão, se aproxime dele, ore por ele. Se não der para fazer grupos de 3, 2 pessoas, não tem problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Fortalece, Senhor. Enche, Senhor. Que não haja espaço para dúvidas, para questionamentos, para distrações. Glorifica teu nome, Pai. Glorifica teu nome, Pai. Nós descansamos na tua fidelidade, na certeza de que quem começou em nós a boa obra é fiel. É fiel. Não vai parar no meio do caminho, vai concluí-la. Nada pode deter o meu Deus. Nada pode deter o meu Deus. Quando Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. É nisso que cremos, Pai. É nisso que cremos, Pai. Renova. Enche-nos, Senhor. Faze-nos sentir Tua graça de maneira especial. Depender cada vez mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. À medida em que forem terminando, podem voltar para os seus lugares. Só me dá mais 5 minutinhos, pastor. Glória a Deus. Eu queria, antes de retornar a palavra à pastora Silvia, cumprir um voto que eu fiz. Você sabe, voto é voto, né? A gente não pode brincar com essas coisas. E onde eu vou, eu conto esse testemunho. E que tem ajudado muita gente. Eu fui ordenado pastor em 26 de maio de 87. Portanto, vai fazer 24 anos. Com essa cara de criança, tá vendo? Que minha esposa cuida muito bem de mim. Em 1990, Deus me presenteou com uma filha especial.
vi meu mundo desmoronar. Eu era pastor já há 4 anos. E uma das ênfases no meu ministério era a cura. Eu vi Jesus curar tanta gente. Eu passaria horas aqui contando tantas curas. E agora eu tinha em casa uma criança que, segundo os médicos, nunca andaria, nunca falaria. Você pode imaginar como minha cabeça ficou? A Rayane se tornou a vergonha do meu ministério. Eu era pastor de uma igreja muito grande. E eu dizia à minha esposa: senta no último banco, antes que termine o culto, some com a Rayane lá para dentro, porque eu não quero as pessoas fazendo perguntas idiotas. Aí daqui a pouco alguém vai dizer a casa de... Como é que é? Gente, eu adoro falar ditado, mas eu esqueço todos. Eu sou horrível com ditado. Eu misturo tudo. É casa de ferreiro, espeto de pau. Isso aí, obrigado. Cura tanta gente, a filha dele. Quando foi em 1993, havia na igreja uma gruta de oração. E naquele dia eu estava atendendo uma mulher no meu gabinete. Quando eu orei por ela, manifestou um demônio no corpo dela. E de olhos abertos, me encarando, aquele espírito disse: eu sou o responsável pela doença da tua filha e faço isso para te envergonhar. Aquilo para mim foi a gota d'água. Expulsei o demônio, peguei minha filha, fui lá para a gruta. Falei: Senhor, chega. O Senhor tem que curar minha filha hoje, porque eu não aceito mais isso. E mais, não toco mais nesse assunto contigo. Para mim, assunto encerrado. Isso em 93. Passou 1 ano, passaram-se 2 anos, nada. Todo dia eu orava agradecendo, eu cumpri meu voto. Falei: Senhor, muito obrigado pela cura da minha filha. E estava ela lá, gente, a gente colocava ela sentada, ela caía. O pescocinho dela molezinho assim. E ainda por cima tinha um estrabismo nos olhos, usava um óculos. E ela não deixava óculos no rosto de jeito nenhum. Quando foi em outubro de 95, eu já era pastor há 8 anos. Um dia eu acordei assim, meio chateado com Deus, para minha esposa: hoje eu não atendo ninguém, não converso com ninguém. Hoje eu vou tirar o dia para orar. Me tranquei no quarto e fui orar. E comecei a brigar com Deus. Falei: Senhor, não é justo. Não é justo. Eu tenho um vizinho aqui que lida com macumbaria, tem um centro dentro da casa dele. A neta dele tem a idade da minha filha e é saudável. Eu dediquei minha vida toda para ti e tenho uma filha doente. Isso não é justo. Meu pai dedicou a vida toda a ti. Meu avô também era pastor. É uma família de gente dedicada a ti. E o senhor me dá um presente grego desse? Não, não é justo. O senhor tem que curar minha filha. Naquele dia, irmãos, naquele dia eu me converti. Criado na igreja. Eu prego desde os 8 anos de idade. Fui pastor antes de completar 18. Naquele dia, o Espírito do Senhor entrou naquele quarto e começou falando o seguinte, para início de conversa: o que eu faço na vida do homem não é por suas obras. Se você pensa que as suas obras te fazem meu credor, com direito a me cobrar, você está enganado. O que eu faço na vida do homem é pela minha graça, não é por seus méritos. Gente, aquilo me chocou. Aquilo contrariava muito do que eu cria. Eu falei: não recebo isso. Aí o Senhor me fez ir à palavra. Aí eu fui a Romanos, no mesmo verso que Deus inspirou Martinho Lutero a promover a reforma protestante. Meu justo viverá da fé. A justiça de Deus que se revela de fé em fé. E eu comecei a ler aquilo, foi como se escamas caíssem dos meus olhos. Eu disse: não acredito, eu nunca li isso, eu nunca reparei nisso. Aí o Espírito falou: e eu não curei a tua filha naquela oração desaforada que você fez a mim. Eu curei tua filha na cruz. Não foi naquela oração desaforada, foi na cruz. Lá eu fiz a provisão.
Acabou aquele momento, irmãos. Foi assim um momento que não dá para explicar. Eu chorei muito. Eu resolvi marcar um culto de ação de graças pela vida da minha filha. Pela primeira vez eu trouxe minha filha. Era aniversário dela, estava completando 5 anos. Eu trouxe minha filha diante do povo e disse: irmãos, até hoje Rayane era minha vergonha. Agora Rayane é minha glória. Eu mantive ela escondida de vocês. Mas Jesus me falou que a curou. E que não é pelos meus méritos, não é por eu ser pastor, neto de pastor, filho de pastor. É pela sua graça. Eu não mereço, é graça. Naquela semana, a gente fez esse culto, eu acho que na quinta. No domingo, um culto normal. Minha esposa sentada, já por costume, no último banco. Na hora que eu estava pedindo oferta: irmãos, quem trouxe a oferta, traz aqui no altar. Minha esposa tirou um dinheiro da bolsa. Minha filha tomou o dinheiro da mão dela. Levantou-se. Veio andando até o altar, entregou a oferta na minha mão. E voltou para o lugar. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu fiquei mudo. O povo chorava assim. Não dava para explicar o que estava acontecendo. Porque o médico disse que ela nunca ia andar. Ela nem engatinhou. Você sabe, a criança para andar antes tem que engatinhar. Ela nunca engatinhou. E saiu andando. Eu tive o prazer de entrar no consultório da médica que a desenganou com ela andando. Aí, doutora, a senhora disse que ela nunca ia andar. Eu queria apenas deixar para vocês uma palavra através desse testemunho. Nosso Deus é Deus de surpresa. A gente tenta colocar Deus dentro de uma caixinha. A gente quer que Deus haja sempre dentro de um padrão. Os canais variam, a fonte é uma só. Se ele fecha uma porta aqui, ele abre outra ali, mas a fonte é ele. A fonte não varia. Se você colocar suas expectativas no homem, você vai se frustrar. Mas se você colocá-la em Deus, você vai se surpreender.